Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você e convidar a estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e a finalidade desse nosso programa é colher os frutos, as riquezas que estão contidas na Palavra de nosso Senhor. Nós estamos no tempo pascal e este domingo é o 6º domingo da Páscoa. Como nós sabemos, o tempo pascal é dividido em duas partes. A primeira parte do tempo pascal ela é voltada para se aprofundar o mistério da ressurreição. Mas na segunda metade do tempo pascal se começa a voltar o olhar mais para a realidade do Espírito Santo que virá. Ou seja, na realidade o tempo pascal é um tempo também de preparação para Pentecostes. Ainda não estamos, evidentemente, na novena de Pentecostes, mas nesse domingo nosso Senhor já começa a falar do Paráclito, não é? Domingo passado, quinto domingo da Páscoa, Jesus dizia que os apóstolos estavam lá no cenáculo e ele dizia: não se inquiete o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ele consola os seus apóstolos com a realidade de Deus Pai, não é? A casa do meu Pai tem muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Bom, neste clima de preparação para a ausência de Jesus, que vai preparar uma casa, um lugar, uma morada na casa do Pai, parece que essa perspectiva de nós irmos para a casa do Pai parece uma coisa muito distante. Então Jesus, agora, que antes consolou os apóstolos com Deus Pai, agora consola os apóstolos com o Espírito Santo. Por quê? Porque diz com toda clareza que não irá deixá-los órfãos, não é? Então, esta é a outra promessa. Ele diz com clareza, não é, que eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito, um outro defensor, para que permaneça convosco, o Espírito da Verdade. Então aqui está a promessa do Espírito Santo e a consolação que nosso Senhor quer nos dar. Mas vejam, o que é necessário então para recebermos esse Espírito Santo? Vejam, são duas coisas. Nós precisamos compreender que Jesus, ao prometer o Espírito Santo, quer que nós antes mostremos o nosso amor por Ele. Ou seja, Jesus diz assim: se me amais, Ele está supondo que o amor, não é, já está no nosso coração. Já existe amor no nosso coração. Guardareis os meus mandamentos. Só que esse amor, ele é um amor que não é somente afetivo, ele tem que ser efetivo. Não adianta vocês ficarem chorando, com lágrimas, porque eu vou embora. Os apóstolos estão lá, acabrunhados. Jesus diz: não se inquiete o vosso coração. Ele está vendo o amor deles. É um amor afetivo, mas esse amor precisa se tornar um amor efetivo. Então ele diz assim: vocês têm que guardar os mandamentos. E aí, postas estas condições, que acontece um amor afetivo e depois um amor efetivo, Jesus então vai rogar ao Pai e Ele nos dará o Espírito Santo. Agora, não sei se você notou, aqui tem um problema. O problema é o seguinte: como é possível nós termos um amor afetivo por Jesus e mais ainda um amor efetivo por Jesus, realizando e cumprindo os mandamentos, sem que a gente tenha recebido o Espírito Santo? Jesus está dizendo assim: olha, se vocês sentirem amor por mim e se vocês se comportarem, fizerem obras de quem realmente me ama, eu mandarei o Espírito Santo. Mas espera lá,
Ninguém diz Jesus é o Senhor se não tiver o Espírito Santo. Ninguém obedece os mandamentos se não tem o Espírito Santo. Então esse negócio aí parece que está com a ordem invertida, não é? Bom, Santo Tomás, grande teólogo, não é, resolve essa problemática dizendo o seguinte: vejam, é verdade, o Espírito Santo já está lá desde o começo. Por quê? Porque diz São João na sua primeira carta, o amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro. Então, o primeiro passo, a iniciativa é de Deus. Deus primeiro, Ele já envia o seu Espírito Santo, né? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Na criação o Espírito Santo já está aí. E renovareis a face da terra. Pois bem, o Espírito Santo já está nas pessoas, já está convidando as pessoas a ouvir a palavra do Cristo, já está levando os discípulos a amar afetivamente Jesus e já está levando as pessoas obedientes, que não ficam só nos afetos, mas que passam realmente a uma obediência dos mandamentos, a cumprir os mandamentos. O Espírito Santo já está lá desde o começo. Só que nós precisamos de uma plenitude do Espírito Santo. Precisamos de muito mais. E é aqui que está a coisa. Quando Jesus diz que rogará ao Pai para que Ele nos dê um outro Paráclito, Ele está dizendo com toda clareza que nós precisamos de mais, muito mais Espírito Santo, que o derramamento do Espírito Santo precisa aumentar em nós, que nós precisamos ter mais esta graça de Deus que vem do Espírito Santo. E esse aumento do Espírito Santo, ele acontece de uma forma mais específica ainda. Veja, Jesus diz assim, que vem o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vejam, por que é que o mundo não é capaz de perceber este Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o mundo não é órfão. Vejam só, no Evangelho vem esta palavra, né? Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Porque, vejam, nós que nos decidimos por Jesus, que queremos amá-lo, né? Nós que, como aqueles apóstolos na beira do mar, que deixaram as redes, deixaram tudo por Jesus, quem deixa tudo perde, né? Digamos assim, a sua paternidade neste mundo. Nós podemos ter dois tipos de pais neste mundo, no sentido pecaminoso. Primeiro, o apego às criaturas, onde nós nos apegamos à nossa família de sangue, nos apegamos a este mundo, mas mais ainda, podemos estar numa situação ainda pior. Não só um apego carnal, podemos estar realmente numa situação de pecado, onde, como diz Jesus na sua polêmica com os judeus, né, o vosso pai é o diabo. Ou seja, nós podemos ser verdadeiramente filhos do príncipe deste mundo que nos seduz e nos seduz com o pecado. Pois bem, quem decide amar Jesus deixa as redes, ou seja, se desapega das criaturas, mas não somente se converte e deixa de seguir este pai perverso, cruel, tremendo, que é Satanás, o príncipe deste mundo. Mas, uma vez que a gente deixa, e a gente deixa as coisas por Cristo, é evidente no coração de muita gente essa experiência de orfandade. Puxa vida, eu deixei tudo.
vem aquela experiência de perda. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não recebermos o Espírito Santo, nós vamos ser, de alguma forma, arrastados, né, por este sentimento de tristeza, porque parece que só tem má notícia. A gente deixa tudo pelo Cristo, né, renuncia aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, às seduções de Satanás, mas a gente parece não receber nada em troca. O Espírito da Verdade então vem. Ele vem porque Jesus não quer que nós fiquemos órfãos. E então, o que é que acontece quando a gente recebe o Espírito Santo? Deixa eu explicar para você. Veja, você, no dia a dia, você pode ter acesso, né, a dois tipos de conhecimento. Os animais, eles conhecem as coisas. Quando o animal conhece uma coisa, para ele, que não tem acesso à verdade, o animal, ele vê que algo causa prazer e para ele isso é bom. Ele vê que algo causa dor e para ele isso é mal. Só que isso acontece porque o pobre do animal não conhece a verdade, não é? Ele não tem acesso, ele não tem inteligência para conhecer a verdade. Por exemplo, um exemplo que eu tenho usado frequentemente nesses últimos dias, existe aqui no Brasil uma injeção bastante dolorosa, o nome comercial Benzetacil, é bem conhecido pelos brasileiros, né? Quando alguém vai falar de uma injeção dolorosa, todo mundo diz, é uma Benzetacil. Pois bem, o animal não é capaz de enxergar o bem que existe naquela dor. Você vai tomar uma injeção, né? E essa injeção, é evidente, dói. Explica para uma criança que ainda não tem o uso da razão, né, plenamente, que aquela coisa é boa. Ela não consegue enxergar aquela verdade. Porque para o mundo animal, prazer igual bom, dor igual mal. Então, se está doendo, só pode ser mal. Mas, quando nós temos acesso à verdade, nós conseguimos enxergar que existem alguns prazeres que são maus, que fazem mal, e algumas dores que são boas. E é por isso que nós somos capazes de fazer algo que nenhum animal é capaz de fazer. Nós somos capazes de transformar a dor em amor. Somos capazes de transformar a cruz em algo produtivo. Então, veja só, você tem dois conhecimentos aqui. Você tem um conhecimento que é conhecimento, digamos, animal. O animal, ele, por causa desse conhecimento limitado, ele foge da dor e busca o prazer, foge da dor e busca o prazer. Se você ficar no mundo animal, o que é que vai acontecer? Quando você deixa tudo por causa do Cristo, quando você renuncia, se afasta do pecado, larga as redes e vai seguir Jesus, chega um certo ponto que a sua memória animal vai trazendo para você a sua cruz. Entendeu? Ou seja, a sua dor, o seu sofrimento. E quando você vai olhando para aquela dor, dentro de você vai se ativando aquela lei básica do mundo animal, foge da dor e busca o prazer. Ou seja, os discípulos, se eles ficarem somente acabrunhados ali, lambendo as próprias feridas como coitadinhos, né, eles vão se dar muito mal. Por quê? Porque vai acontecer exatamente aquilo que aconteceu durante o drama da paixão. Vamos lembrar que nós estamos aqui na última ceia, o capítulo 14 de São João, não é? E os discípulos, eles vão dar no pé, né? Eles vão embora.
eles vão fugir diante da cruz. Foge da dor, foge da dor. Pois bem, acontece que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos desse defensor, deste paráclito, não é? Deste advogado, porque ele, o Espírito Santo, precisa em nós clamar, pedir, não é? Dizer este Abba, Pai, para que a gente receba do Cristo ressuscitado cada vez mais luzes. O Espírito Santo é um círculo assim virtuoso, um círculo crescente, que nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos leva a pedir mais do ressuscitado, de Jesus. E Jesus envia o Espírito de verdade e a gente vai vendo a verdade e nós vamos nos lembrando, não da nossa cruz, para ficarmos como cachorrinhos lambendo as próprias feridas, mas para nos lembrarmos da cruz de Cristo e do quanto Ele nos amou. Lembrar-nos da verdade, que é uma coisa que os animais não têm acesso. Vejam, os animais eles não têm acesso a verdades simples como a bondade de uma injeção como a benzetacil. E se eles não têm acesso a essas verdades simples, imagine só se eles terão acesso a verdades profundas, a verdades de fé que o Espírito Santo faz brilhar dentro de nós. Sim, Jesus quer nos dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, porque esse Espírito, ele vem dentro de nós para nos tirar desta escravidão, desta dinâmica carnal, animal, onde nós somos arrastados, né? Nós somos programados para fugir da dor e buscar o prazer, e com isso somos amarrados no egoísmo. Claro, porque como é que você vai amar as pessoas se você só foge da dor? Eu me lembro outro dia, um sacerdote, foi meu seminarista, agora já é padre. Ele estava lá na cozinha de casa, na casa paroquial, conversando, e ele então pronunciou esta frase fatídica: estou cansado de sofrer, não quero mais sofrer. Aí eu olhei para ele e disse: então completa a frase. Eu disse: completar o quê? Não, completa a frase. Você disse: eu não quero mais sofrer, complete a frase. Não tem nada para completar, está completa. Não, está incompleta, você tem que completar a frase. Eu não quero mais sofrer por ninguém. Porque você é um egoísta. Se você decreta que você não quer mais sofrer, você decreta que você não quer mais amar. Porque neste mundo aqui, só vai ter um jeito de você amar. É pagar o preço do amor. Porque se você continuar fugindo da dor como um animal, você não vai amar nunca. Você precisa desta força do Espírito da verdade. Então, a verdade de Deus, você precisa meditar, você precisa se deixar iluminar pela palavra do Cristo, do ressuscitado, para que você então receba esta força do alto. Mas para isso você tem que transpor os limites do mundo carnal. Veja, nós nos preparamos para o tempo da Páscoa com um tempo de penitência, que foi a Quaresma. Mas não quer dizer que porque agora é tempo pascal você não possa fazer penitência. Você pode, aliás, você deve, porque, me desculpa avisar você, mas o diabo, ele não obedece o calendário litúrgico. Você vai continuar sendo tentado. Você vai continuar sendo arrastado por esta tendência, esta corrente de fugir da dor e buscar o prazer e, portanto, ser um egoísta que não ama. Não ama nada e não ama ninguém. Então, eis aqui a realidade. Nós precisamos que a verdade de Deus brilhe em nossos corações. Então, no momento da dor, no momento em que você está ali com esta cruz, carregando, sofrendo, veja, eu não estou menosprezando o seu sofrimento, eu não estou
fazendo pouco caso do seu sofrimento. Não, o seu sofrimento pode ser até grande. Mas se você, na hora que você sofre, você se lembra, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, acende a luz dentro do seu coração do quanto o Cristo amou você na cruz e quanto Ele se entregou por você e como Ele ama você. Esta verdade os animais não são capazes de enxergar. Um animal não é capaz de enxergar o sacrifício que alguém faz por ele. Se você tem um cachorro e você se sacrifica pelo seu cachorro, você só tem uma nota de R$50 no bolso, você tem que escolher entre comer ou comprar a ração do seu cachorro. E você escolhe então, vou me sacrificar pelo meu cachorrinho, eu vou comprar ração e vou passar fome. Pois bem, o seu cachorro nunca vai saber disso. Ele nunca vai saber do amor. Por quê? Porque cachorro não conhece amor, ele conhece carinho físico, mas carinho físico não é amor. Carinho físico é estímulo cerebral. Amor é outra coisa. O amor vem do espírito. E o cachorro não tem espírito, por isso a lei do cachorro é foge da dor, busca o prazer. Mas qual é a nossa lei? Então nosso Senhor não quer nos deixar órfãos. Sim, nós, por causa de Cristo, precisamos deixar o mundo, abandonar o mundo, os prazeres pecaminosos, abraçar a cruz, destemidamente obedecer os mandamentos e começar a sofrer um pouco. Mas Ele não nos deixa órfãos, vem uma luz que ilumina o nosso mundo interior. Sim, porque o Evangelho é força de Deus para aquele que crê, diz São Paulo aos Romanos. Esta força que vem do alto é o ressuscitado que envia o seu Espírito Santo e nos dá esta força. Cada vez que nós, num ato de fé exercida, nós enxergamos a luz do Espírito da verdade. Então, Jesus ele vem. No Evangelho ele diz assim: eu virei a vós. Veja, este vir de Jesus são 3 vindas diferentes. Jesus virá de novo, porque ele está ali na última ceia, falando para os discípulos, os apóstolos, que evidentemente verão ele ressuscitado. Então Jesus virá visivelmente uma vez. Jesus virá de novo também no fim dos tempos, sobre as nuvens com poder e glória. Mas existe uma outra vinda, uma vinda invisível. A vinda invisível do Cristo, quando você então, que obedeceu os mandamentos, que está em estado de graça, que realmente renunciou ao pecado, que foi procurar a confissão, quando você, de fato, se abre para o Espírito da verdade e num ato de fé começa a enxergar o que os animais não são capazes de enxergar. E quando a sua memória espiritual começa a lembrar, não a sua cruz, não, porque isso, se você lembra a sua própria cruz, isso não é a memória espiritual, isso é a memória carnal. Você está lambendo suas feridas. Lembre-se da cruz de Cristo. Jesus conclui o Evangelho dizendo: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Este manifestar-se de Jesus, que é bem real, bem concreto, na intimidade do nosso coração. Nesse domingo, quando você se aproximar da comunhão, nesse domingo, quando você se aproximar do Cristo ressuscitado e for comungar, você que está em estado de graça e observa os mandamentos, peça a Ele o Espírito da verdade para que venha em plenitude. Você já tem o Espírito Santo, mas ele precisa vir em mais plenitude para que você, vendo essa luz que brilha dentro do seu coração, abrace a verdade maravilhosa do amor e não fique prisioneiro da lei carnal, que é a fuga da dor e a busca do prazer.
Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz dia após dia e me siga. Onde nós vamos encontrar força para isso? O Espírito Santo. Porque o Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.